Muito bom dia a todos. Hoje não vamos escolher a nossa leitura de forma aleatória. Escolhemos-la propositalmente para procurar dar um sentido mais forte ao anúncio da vinda de Jesus à Terra. Então, Emmanuel, escrevendo através de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, enviou-nos esta mensagem intitulada Natal. E vai buscar o Evangelho de Lucas, o seguinte testemunho daqueles que acompanharam, estiveram próximos ao nascimento de Jesus. Eles ouviram: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Há uma perspectiva importante nesta mensagem, porque anunciava todo o caminho que Jesus iria percorrer. Nós não damos conta muitas vezes que quando esse anúncio nos diz para termos boa vontade para com os homens, é um apelo para que a nossa relação para com os nossos irmãos de caminhada esteja coroada de boa vontade, o desejo sincero de acertar e auxiliar. Então, nesse anúncio a Jesus, encontramos diretrizes para nós. E Emmanuel comenta assim: as legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Tudo isso Jesus exemplificou no seu dia a dia, falando com gentios, compreendendo os erros alheios, auxiliando a que não cometessem mais enganos. Jesus tudo isto fez. Nem anátema contra o gentio inconsciente, e derramava-se o tesouro divino, então, pelas mãos de Jesus, para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por dente, do olho por olho e do dente por dente, encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. Podemos sentir em nossos corações a importância da presença de Jesus entre nós na terra. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Era assim. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade, e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia.
Vamos unir os nossos pensamentos. Colocando-nos na condição de quem hoje abre o coração para agradecer, para sentir as alegrias da presença do Cristo. Não nos nossos conhecimentos, mas na nossa prática da vida. Enganando-nos aqui e acolá, mas tendo um roteiro firme e seguro que nos realinha a vida. É por isso que aqui estamos, num sentimento de profunda gratidão a quem tem tanto trabalhado por nós, direta ou indiretamente através de seus mensageiros. Então vamos orar a Jesus agradecendo-lhe. Todos nós, querido Mestre, companheiro de todas as nossas horas, desejamos-te hoje aqui entre nós. Não para que peçamos algo neste momento, mas para que possamos agradecer-te, sentindo a tua doce presença, marcando mais uma vez uma oportunidade de deixar bem claro, Senhor, que estamos a estudar a doutrina espírita, esta luz em nossas vidas, para que ela se transforme na nossa filosofia de vida, na nossa prática de vida, no nosso sentimento que nos religa a Deus, nos liga constantemente, nossa religião interior acima de tudo. Por isso, Mestre, assim um pedido, que a tua paz fique entre nós, que a tua doce presença seja sentida constantemente, aqui, doravante, mas registra, Jesus, a nossa gratidão. E assim iniciamos o singelo encontro desta manhã, contigo em nossos corações e pensamentos. Com algumas variantes. É um dia de extrema alegria, de uma paz que buscamos, que nos faz tão bem. Extasiarmos-nos pode não ser o ideal, porque podemos não perceber estas blandices no ar. Então a nossa emoção, de todos nós que aqui estamos nesta manhã, é uma emoção forte, respeitável, serena, para que mantenhamos a nossa audição, a nossa ligação à espiritualidade. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre um cântico a Jesus, mas também buscar algumas memórias. Então, alguns que não conhecem as nossas memórias, sintam a alegria que magnetiza todo o ambiente pelas inúmeras experiências vividas. Vamos ver aqui companheiros que já estiveram conosco. Outros que estiveram e permanecem. E somos todos irmãos de jornada, ombro a ombro, entreajudando-nos para crescermos em conjunto. Ninguém que passe pela nossa vida, eu não falo da nossa, da instituição, eu falo de todos nós. Ninguém que passe pela nossa vida e não deixe uma marca. Seja ela qual for, seja do aprendizado, seja da motivação, mas vai sempre deixar uma marca. Então a nossa gratidão a todos, até para quem nos dificulta por vezes o caminho, porque estão a fazer parte do nosso processo, como nós também estamos a fazer parte do processo de cada um. E nessa emoção até podemos, eu não vou dizer pedir desculpas, mas pedir compreensão para as nossas próprias falhas, desde que estejamos a fazer um esforço para as mudar. Então, hoje, nós vamos falar sobre a elegia do Natal. Esta lição já é conhecida, propositalmente. Só que não vamos fazer isto de forma seguida. Vamos entrecortar com alguns momentos. Então vamos criar um ambiente que, nas mensagens espirituais, funciona da seguinte forma, de uma forma geral, repetindo. Primeiro a apresentação do quadro em que vivemos. Depois, consequências desse quadro que vivemos.
A seguir, orientações para a mudança de cada um nesse quadro. E no final, aquela motivação, a serenidade que a espiritualidade nos traz. Em geral, as mensagens são assim. E assim vamos estudá-las. Lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti. Buscarei outro mar. Mas esse silêncio espera que volte a primavera na força da oração. Esperando que as melhores emoções de amizade... A amizade é amor. A amizade é companheirismo. Ter amigos é ter um jardim florido. E o que se conquista no trabalho é a amizade sincera. Eu, por um defeito antigo, julgo que normalmente os melhores convívios são aqueles em que nós construímos algo em conjunto. Quer seja o trabalho de reconstrução no lar, quer seja numa instituição, quer seja numa palavra amiga, mas sempre com um fito de colaborar. Então, estes momentos para nós são importantes. Eu espero, para quem não conhece, quem não vivenciou estes anos seguidos em que nós conseguimos fazer uma festa de Natal, em que participam as crianças e os jovens, quem não conheceu, vai conhecer de futuro, né? Porque tudo passa e, portanto, nós conseguiremos fazer isto novamente. Mas fica aqui aquele registro e vocês vão ver outras coisas interessantes de outros momentos. Alguns vão se rever, alguns marcaram uma saudade. Alguém ficou com saudade de alguma coisa aqui, neste momento? Afinal, não foi só eu que chorei. Está muito bem. Sim, senhor. Tem um defeito antigo. Vamos ver. Então, Joana vai nos falar sobre Jesus, mas vai nos falar primeiro sobre o momento em que nós estávamos àquela época. Então, antes dele, tudo eram sombras de ignorância, de astúcia e perversidade. O ser humano encontrava-se reduzido à condição de lota, estorcegando em sofrimentos inimagináveis. Vivíamos isolados. Os interesses eram muito imediatistas. O predomínio da força trabalhava em favor da hediondez e do crime, enquanto os valores éticos permaneciam desconhecidos e, quando identificados alguns, eram totalmente desrespeitados. Não tenhamos dúvidas, parece forte, mas é a realidade. Num tempo em que, apesar da religiosidade de alguns povos, do Deus único, no caso dos hebreus, o materialismo, a necessidade apresentada sobre as coisas da matéria, era muito forte. Ainda é. Mas naquele tempo não havia grandes opções. Até o próprio povo eleito era chamado, ou tinha, volta e meia, orientações para não adorar as coisas materiais. E ainda assim, eles adoravam, e aquela famosa história, no deserto, ainda no deserto, adoraram um bezerro de ouro. Essa necessidade de ter um apoio. Então, nós pensamos que isto é um exagero, não é. Era mesmo assim. Até os eleitos se deixavam, eleitos entre aspas, se deixavam enganar. Ou atendiam seus interesses. Né? Nunca faltaram, porém, no planeta terrestre, as presenças dos espíritos, ou a presença dos espíritos nobres, que desceram as escuras paisagens para acender a luz do discernimento e oferecer as diretrizes da justiça. São os chamados precursores da vinda de Jesus.
São aqueles que prepararam também, enquanto encarnados, aquele ambiente em que Jesus também chegaria. E depois aqueles que trabalharam em seu nome. Mas estamos a falar antes. Não faltaram. Zoroastro, Sócrates, Platão, os filósofos gregos, o Oriente com os seus pensadores, Buda. Não faltaram. Não faltaram. Por isso é que, no geral, era da forma com que se dizia, com que Joana dizia. Mas não faltaram. E continua Joana. Orgulhosos aqueles que foram seus contemporâneos, fizeram-se surdos e cegos às suas mensagens. Era o antes e o momento em que Jesus chega, como nós tratamos o assunto. Permanecendo iludidos pela prepotência, preferindo esmagar os povos que encontravam pela frente, sem qualquer sentimento de humanidade ou de compaixão. A semente estava lançada. Jesus chegara e, querendo manter e não querendo derrogar as leis que estavam instituídas, acima de tudo, respeitando-as na sua base, ele lançou exemplos e orientações muito seguras, e eu posso dizer, e todos nós podemos afirmar isso, absolutamente terapêuticas. Quando Jesus nos diz para que nós perdoemos aos nossos semelhantes, para que não recalcitremos contra o aguilhão, naquela orientação maravilhosa também a Paulo, que foi citada, né, por Paulo, nosso companheiro ontem. E Jesus foi lançando ideias, conceitos profundamente libertadores. Mas há quem não quisesse ouvir a época, como hoje ainda muitos de nós ainda não queremos. Mas estamos muito melhores, porque essa referência de Jesus, esse seu exemplo, ele foi se amplificando. E mais pessoas tiveram a oportunidade de o abraçar, de o conhecer e de integrar-se nesses conceitos. Os carros da guerra espalhavam o horror, enquanto a fome e a hediondez campeavam à solta, esmagando vidas que não dispunham de oportunidade de desenvolver-se. A juventude louçã, aquela mais, com folguedos, né? E as arbitrárias condições em que alguns indivíduos se encontravam, deles faziam títeres manipuláveis, pessoas manipuláveis, e condutores insanos das massas quase asselvajadas. Qual era o grande interesse dos povos naquele tempo? Era ter terras, era dominar, fosse como fosse. Hoje, vou brincar convosco, alguém vai nos dizer, Casimiro, vamos avançar aqui e vamos conquistar a Espanha. O que é que nós vamos dizer? Para quê? Para que queremos as terras de Espanha? Mas outrora, queríamos muito. Mas eles também queriam as nossas. Hoje eles dizem assim, Portugal, para quê? Somos povos irmãos, damos-nos bem, para quê? Esperemos que essa lucidez se mantenha. Né? Que é uma lucidez conquistada pelo gosto de termos a paz. Então, as coisas se modificam. Então, quando se diz isto, é mesmo verdade. Era assim que as pessoas viam. Nós, à altura, víamos, para ser mais precisos. É certo que floresceram também a filosofia, as artes, o espiritualismo, e as musas desceram várias vezes do Olimpo de cada povo, cantando a beleza, a sabedoria, a bondade, vez que outra, o amor. Deixa eu ver. Nós ouvimos agora há pouco, cantado pelo grupo, esta canção. Entretanto, esta canção remete-nos a um momento de encontro com Jesus. Então, ao invés de estarmos a ver as imagens, se tivermos dificuldade em entender a letra, é fácil porque ela canta muito bem, sintamos a música. É quase que uma oração. Padre Zezinho, muito bem inspirado. Aliás, perdão, esta não é de Padre Zezinho. Não. Guaibaim. Chama-se A Barca, aquela que ouviram. Mas muitos de nós estávamos muito atentos ao quê? À imagem. Alguns nos apercebemos da letra. Então nós vamos colocar só a canção de
propósito. Alguns poderão dizer assim, mas Casimiro, você gosta muito dessa música. Não, não gosto. Não gosto. Eu adoro. É um convite constante ao nosso despertamento. Vamos recordar que Joana de Ângeles diz-nos que aqueles momentos de tristeza que temos na vida não é insatisfação, tristeza. São muito úteis para o nosso equilíbrio, desde que eles não se alonguem no tempo, para que nós ouçamos o que está à nossa volta. Então, deixemos-nos emocionar, não tenhamos problema nenhum. Eu vou fazer um esforço para não deixar vir que as lágrimas venham, porque quando entramos nesse tipo de sintonia, faz-nos muito bem. Então, eu vou apagar a luz e nós não precisamos olhar para as imagens, vamos sentir isto como uma oração. O que é que isto significa? Que este encontro é um trabalho. As nossas melhores emoções serão trabalhadas pelos nossos benfeitores espirituais. Muitos irmãos nossos pelos quais nós temos pedido, familiares e por aí fora, alguns já desencarnados, aqui receberão auxílio. Outros encarnados também receberão. Então vamos ouvir e sentir. Podemos fechar os nossos olhos. Tu já beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lares, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor,
É uma oração. Elizabeth Lacerda canta muito bem. Generalizada a opressão. A sociedade podia ser dividida em apenas 3 grupos: vencidos, vencedores, e os ainda não conquistados. Parem o ainda, não é? É nosso. Ainda. As condições de primarismo então vigentes tornavam a existência humana de breve curso, durante o qual se deveria fruir de todos os prazeres imagináveis, custassem todo e qualquer sacrifício exigido. Honra e dignidade valiam o preço da vergonha. Havia, sim, exceções, que constituíam oásis morais de esperança no imenso deserto dos sentimentos. As gerações sucediam-se enganadas e enganadoras, como contínuas camadas de areia sopradas pelos ventos ardentes dos tempos de desespero. Estamos rolando no tempo, aprendendo, caindo, levantando. Foi nesse cenário moral torpe, embora a magia encantadora da natureza, que Jesus nasceu. Eu gosto de imaginar, ou podemos todos imaginar, naquela madrugada, aquele céu, aquele azul belíssimo, escuro, cheio de estrelas. Os pastores ainda tratando de recolher ainda alguns animais que se transviaram, andavam por ali. O tempo era quente. E muitos deles testemunharam, ou alguns deles, melhor dizendo, testemunharam aquela luz. E nós nos perguntamos ainda hoje, o que é feito desses pastores? O que é feito daqueles homens e mulheres que ali estavam e testemunharam de alguma forma a vinda de Jesus à Terra? Como terão sentido aquela energia? Como aquele psiquismo lhes terá alterado também o próprio psiquismo? Aquela envolvência. São momentos que podemos viver e de cada vez que estudamos a doutrina espírita, cada mensagem espiritual, cada mensagem, por exemplo, de Allan Kardec, eu estou falando de mensagens enquanto encarnado, seja como for, deve ser sentida por nós de espírito a espírito. Pensar o que sentiram aquelas pessoas. Pensar o que sentia Emmanuel quando escreve aquela mensagem sobre o Natal. Pensar o que sentia Allan Kardec quando nos queria trazer, com aquele trabalho hercúleo, estas mensagens libertadoras, tirando o véu sobre as mensagens de Jesus. É bom pensar, porque o nosso sentimento vai buscar. Há uma coisa que desconhecemos, a maior parte de nós. É que a presença de Jesus é tão marcante, a energia libertada neste processo faz com que os quadros espirituais da altura permaneçam tal qual aconteceu. Espíritos mais elevados conseguem entrar naquele psiquismo. Posso vos dizer que Francisco Xavier, nosso Chico, em desdobramento, naquele arroubo, aquele desejo, nas suas orações sinceras, entregues completamente ao Cristo, a Deus, ele é levado a esse ambiente e não suporta tamanha luminosidade, não pela luz, mas pela vibração energética. E segundo ele, perde os sentidos, como que desmaia. Agora imagine nós. Se Chico, mas também tem uma coisa, que Chico sintoniza, não é? Nós provavelmente sentiríamos algumas coisas. Não a esse ponto, porque ainda não temos aquela capacidade temos. Não temos aquele amor todo ainda liberto. Então, essas passagens de Jesus, elas permanecem vivas. Por isso, cada pensamento, cada ligação, de cada vez que nós, por exemplo, vamos imaginar Jesus
diante da jovem que foi acusada de adultério. Imaginar o quadro. Quando fazemos isso, nós colocamos, sem problema nenhum, colocamos no lugar de Jesus. Como é que Jesus estaria a ver aquilo? Que sensação, que sentimento era aquele? Mas colocamos também no lugar da jovem. Coloquemos no lugar daquele que praticou também o adultério. E coloquemos no lugar daqueles que saíram, deixando cair suas pedras. Coloquemos no lugar deles. Vivamos esse momento, não há problema. É um aprendizado constante. A sua chegada à Terra, precedida pelos cânticos sinfônicos dos seres angélicos e dos mensageiros da paz, criou uma psicosfera até então desconhecida, iniciando-se um período especial para a sociedade. Jesus permaneceu conosco, não só no que ficou registrado, nas letras, nas histórias, ficou conosco, com aquilo que nos deixou até hoje e continuará. Eu gostaria de vos declamar um poema, mas eu não sou bom declamador. Mas também, como eu não pedi para ninguém declamar, eu vou fazê-lo. E gostaria de o fazer de forma, como é que se diz quando a gente treina? Como é que se diz? Não. Decorada. Mas eu não sei. Então eu vou ler. Vou ler e desejo que sintam o que é um poema de segurança. Quando Deus nos deu o tempo para uma caminhada intensa, suspensa, lograda toda feita de alquimia, numa aposta repleta de esperança, Ele sabia. Quando nos resgatou, soergueu de abismos por nós edificados, insuflando-nos ânimo, valentia, Ele confiou. Ele sabia. Quando nos poupou de quimeras, de vivências delituosas, repletas de descaso e fantasia, Ele escorou. Ele sabia. Quando enfatizou nossa irmandade com Jesus, nos falou de amor. Antes, durante, depois da cruz, nesse dia, Ele acreditou. Ele sabia. Quando nos apontou áspero cadinho, longo caminho, a verdade, cedo ou tarde, sofrer, amar, pegar ou largar, Ele aguardou. Ele sabia. Deus equacionou tudo em mim. E agora, que eu já queria, religado e em sintonia, tive de aprender. Mas Ele já sabia. Nunca estamos sós. Deus aguarda-nos constantemente. Se em dado momento nós ou quem esteja conosco cometeu enganos que depois pensa que não se livrará deles, esqueça. Nós somos filhos de Deus. E foi esse anúncio que Jesus nos veio trazer. Que todos, sem exceção, somos filhos de um mesmo Pai. Então Ele dizia, bem-aventurados os que choram. Imaginem aquele povo sofrido e vir alguém com aquele psiquismo e dizer, Alfredo, bem-aventurado, tu que choras. Alfredo sentia-se sozinho, abandonado. A sociedade não nos compreende. Então imaginem o que é receber de uma figura excelsa como Cristo uma afirmação destas. Não é só a verbalização pelo campo sonoro, pela frequência do ar. Não. É o psiquismo, é a força de Jesus a adentrar e dizer, bem-aventurados os aflitos. Cada um acolher aquilo. E quando Jesus, então, acusado pelos seus irmãos de ser louco, sua mãe estava lá para o retirar, porque ele estava, provavelmente, a manchar o nome da família com aquelas prédicas. E Jesus, diante de um punhado de pessoas que estavam a ouvi-lo, praticamente lhes diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que sintonizam comigo, com o Pai. Então vocês
são minha mãe, meus irmãos. Já viram? Uma figura daquelas, com aquela força moral, a dizer para aquelas pessoas, poderíamos ser nós, que eles eram seus irmãos. Pessoas se sentiam abandonadas, tristes, sem qualquer valor, materialmente afetadas e moralmente também, porque não tinham grandes oportunidades. Esse é Jesus. Esse é Jesus hoje em nós. E Deus, que nos conhece tão profundamente, Ele sabe das nossas necessidades. Então, se tivermos que recomeçar alguma coisa, recomecemos. Não tenhamos receio nenhum, porque Deus é nosso Pai. E não há aqui culpas. Há responsabilidades que podem ser retificadas, alteradas, cumpridas. Culpas já lá foram. Então vamos despertar, porque, como no poema, ele sabia e ele sabe. Eu vou pedir aqui, antes, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ensaio prático. Ok? Muitos dos nossos ensaios para as festas de Natal, atenção, não é festinha, festa de Natal, passavam por desafios. Quem falava melhor, quem não falava, sobe o tom, expresse-se melhor, vire-se para o público. Então nós vamos fazer um ensaio prático. Algumas pessoas ficaram com alguns dizeres. E nós vamos fazer isto de forma cadenciada. Quem tiver os papéis, e agora o coração começa a apertar, né, para alguns, é normal, para mim, o que é que se faz? Levanta-se, sem problema nenhum, vira-se para o público. Ainda não, só quando eu chamo. E eu vou chamar pelos nomes. Okay? E o que é que fazem? Levantam-se, viram para o público e leem. Quem decorou, decorou. Há quem tem facilidade disso, eu não tenho nenhuma. Mas leiam. Leiam de forma sentida, para que todos saibam o que tem aqui. Esta é a lógica. Esta é uma mensagem de Teresa de Brito, alma nobre, que estudamos as suas mensagens. Teresa de Brito é impressionante. Impressionante. Ela não era espírita. E conheceu Francisco Cândido Xavier. Eu vou vos dizer como é que ela conheceu Francisco Cândido Xavier. Ouvia falar dele. Morava muito perto. Uma vez ela perdeu um galpão em que ela atendia pessoas que tinham uma doença que era, chamava fogo selvagem, em que a pele aparece queimada. E nós sabemos, obviamente, que isso tem algumas implicações anteriores, necessidades do espírito. E ela perdeu o galpão que lhe tinha sido oferecido, em que ela atendia com partes médicas, alimentos e por aí fora, e alguns precisavam pernoitar ali porque eram abandonados pela sociedade. Eu estou a falar dos anos 40. Anos 40 não, anos 50. Então Teresa de Brito, quando lhe é retirado o galpão, eu só vou vos dizer uma coisa que aconteceu muito interessante. Ela disse assim, olha, eu vou trazer essas pessoas para casa. E os filhos, já adultos, disseram, não, ó mãe, ou eles ou nós. E ela pensou, oh, vocês já são adultos, já foram educados. Então eles, saiam. Olha a alma. Olha a alma. Não estou dizendo vocês fazerem isso, pelo amor de Deus, mas olha a alma. Impressionante. E então ela, como não tinha espaço, o que ela vai fazer? Ela pensou assim, eu vou falar com a esposa do governador de São Paulo, porque eles estavam em Minas. De São Paulo, porque sabia que era uma senhora que ajudava muito e procurava auxiliar. Entretanto, ela foi ao Palácio dos Bandeirantes, para quem conhece São Paulo, e não conseguiu a entrevista. Então veio triste, porque as economias que ela tinha era da viagem de Minas para São Paulo. Então ela põe-se na Avenida Paulista. Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo, da América Latina, multidões já naquele tempo, carros e muita gente. E ela, cansada, para e vê do outro lado da Avenida Paulista um senhor andar devagarzinho, mas com um andar assim bastante amoroso, tranquilo. E ela reconheceu. E eles só sabiam da existência um do outro. Não, ela não era espírita. E ela reconhece Francisco Cândido Xavier, do outro lado da avenida. Andar. Ele olha, sorri e continua.
ela ganhou uma esperança tremenda e voltou para falar com a esposa do governador. E conseguiu o que desejava, cheia de ânimo e de esperança. Chico não tinha ido a São Paulo. Essa senhora, ela tinha um problema, tinha um tumor, chamemos assim, não sou da área médica, em que ela tinha um quisto, digamos assim, na perna, que estava para dentro. Certa manhã ela acorda, sem nada. Tinha lá só o buraco. Esta senhora, ela tinha um amor tão grande pelo próximo, que aquilo para ela não teve grande importância. Mas depois ficou a saber que quem fez essa operação durante a noite foi Bezerra de Menezes, alma nobre e o médico dos pobres. Então a espiritualidade está a nos acompanhar constantemente. Então Teresa de Brito escreve isto. Por que eu estou a dizer que ela escreve? Porque as coisas têm que ter um cunho moral, uma profundidade. Nós temos que ouvir, por exemplo, Joana d'Ângelos e perceber a sua história para validar o que ela diz. Para sentirmos firmeza. Não. Se esta pessoa está a dizer isto, eu devo pelo menos ouvir. Então, ela escreve esta lição que se chama, esta mensagem espiritual que se chama Natal no Lar. Lembrar que ela faz um trabalho maravilhoso sobre a família. Já agora, isto é assim, hoje é Natal, não é? Estamos a comemorar o Natal, vamos considerar isso um Natal. Vamos dizer uma coisa. Como é que ela fez um livro chamado, esse livro Vereda Familiar? Ela, prestem atenção nisso, somos espíritas, é fácil perceber. Ela, no plano espiritual, durante a noite, entrevistou centenas de casais e filhos e foi entrevistando. E ela ouviu, inclusive, jovens a dizer-lhes: por favor, eu vou dizer assim, por favor, Teresa, fale com os meus pais, porque eu, enquanto nos meus 16, 17 anos, estou a viver aqui tentações e não consigo resistir, eu em espírito sei que não é bom para mim. Mas quando eu chego com os meus amigos, com a confusão e os barulhos das luzes, eu deixo-me levar, por favor, insista para que meus pais sejam mais rigorosos. Ela ouviu testemunhos destes e nos transmite. E depois lança este livro, Vereda Familiar, com várias orientações para o comportamento, para o respeito para com o ninho doméstico. Então é Natal. Vamos agradecer também a Teresa de Brito. E a mensagem diz assim: ao envolver-se a terra nos aromas que anunciam o Natal de nosso Jesus, embora todos os episódios que tentam abafar o seu fulgurante significado, pensamos numa forma suave e doce de relembrar o sublime berço, na intimidade do próprio lar. Na intimidade do próprio lar. No aconchego dos seres amados. Também nós, envolvidos na alegria verdadeira que o Divino Amigo nos traz, poderemos, nós na espiritualidade, mas todos nós poderemos fazer o quê, Francisco? Reunir os familiares sob a égide da excelsa evocação. Invocar Jesus? Você quer Jesus, Carlos? Muito bem. Então podemos fazer isso. Podemos sim. Alfredo, mais alguma coisa que a gente possa fazer? Com certeza. Preparar a casa com flores de ternura, nos vasos enternecidos dos corações, que é uma mensagem forte de amor. Muito bem. Amor nos nossos corações. Bem? Gostaram desta? Flores de ternura. Julinha, pode nos ajudar? O que mais podemos fazer? Trocar os mimos de afeto espontâneo, da confiança recíproca, do equilibrado entusiasmo, da cooperação fraterna e tantos outros, guardados nas brilhantes embalagens da sinceridade. Isto é, do coração. As embalagens da sinceridade. Carlos, ajude-nos. Mais alguma coisa que a gente possa fazer no Natal? Enaltecer o clima de entendimento e de maturidade que nos permite, em família, o carinho sem apego, os cuidados sem posse,
a participação consciente, construindo e ampliando vinculações que o tempo consagrará. Adenilson, o que mais podemos fazer? Entoar os cânticos de harmonia. Denilson, Entoar os cânticos de harmonia nas pautas da real contentamento pelas bênçãos da vida, sustentalizando as emoções do coração com acordes de fidelidade. é emoção, não é? Acordes de felicidade. Quem percebe de música, sustenizando. Né? Wanderson, o que é que nós podemos, depois disto, em família, o que podemos fazer? Reunida a equipe familiar, após tantos e felizes toques de amor, nos preparemos para orar ao Celso lembrado, dizendo-lhe da nossa gratidão sem limite e, mirando em redor de nós a família ampliada da humanidade. Obrigado, Anderson. Reuniu a equipe familiar. A emoção é tal, a organização, o pensamento e poder alargar. Carolina, fale-me sobre o alargamento disso. Humanidade essa, muitas vezes batida por dramas e dores indizíveis, por essa terrível consumição de violências, envolta em lágrimas, sem identificar o caminho da venturosa libertação, diríamos então. O que vamos dizer, Isabel? Cristo de Deus, auxilia-nos na descoberta do dom de amar, servir e passar, a fim que, no jardim do mundo, eu possa agir com a devoção com que me emociona, junto aos meus mais chegados ao meu coração. Este é o início de um pedido, de uma oração. E como podemos terminar essa oração? Ana Paula, o que é que podemos fazer? E que nesta noite de celestes resplendores, de alegria, eu te entoie os hinos de verdadeira e pura fraternidade, que ano após ano, dia após dia, fará dos homens irmãos e amigos, apoios e guias uns dos outros, enquanto aguardamos os tempos em que todos louvarão a Deus nas alturas celestiais, vivenciando na terra a mais luminosa boa vontade. Que assim seja. Preparamos o ambiente familiar. As embalagens são de sinceridade. As flores são de fraternidade. A compreensão das dificuldades do mundo. Compreensão, não é crítica. Compreensão. E depois a nossa oração em família. Ter a oportunidade de ter um lar estruturado nos valores cristãos assumidos e declarados, vivenciá-los e dizê-lo em família, é fortalecer esses laços, que depois de fortalecidos, abarcam a humanidade de uma forma geral. Estas emoções, esses ensaios, trazem-nos muito. Permitem que todos nós participemos da emoção como um todo e gravemos a mensagem como um todo. Aqui foi rápido, mas marca. Espontâneo como as aragens perfumadas do amanhecer, também é poema. Ele chegou suavemente e se instalou nos corações. Jesus não agrediu. Ele foi fazendo. Ele amou, compreendeu, esteve junto dos fariseus que o queriam tentar. Ele sentiu sair virtude dele naquela senhora doente, hemorroíça. Naquela multidão ele sentiu que ele foi buscar as energias. Suave. Nobre como uma labareda crepitante,
ele deu início ao incêndio que faria arder as construções do mal. Suavemente, com tempo, gentil como o sorriso das flores, derramou claridades diamantinas, vencendo a escuridão vigente. Bom como um favo de mel, adoçou as vidas que defrontou pelos caminhos, que passaram a cultivar a bondade e o amor em sua memória. Pensar em Jesus desta forma leve, eu vou materializar. Eu vou mesmo materializar esta frase. Estávamos em Navarra, anos 90, perdão. E uma praça belíssima em Navarra, Espanha, fronteira com França. Uma praça de estilo oriental, maravilhosa. Crianças a brincar, espaços livres. Aquele ambiente invulgar. Mas nós estávamos em plena Espanha, aquele sol escaldante, uma praça oriental. E como que chamados a tentar perceber aquilo, vimos uma placa. E na placa dizia que os cidadãos da cidade de Yamagoshi, no Japão, ofereceram a Pamplona, Navarra, ofereceram a Pamplona a construção daquela praça, com o seu estilo de vida. Foi uma oferta. E o que é que está lá? Uma oferta de amor. Porque no século XVI passou por lá e deixou o perfume da sua presença, falando de Jesus, Francisco Xavier, o apóstolo das Índias, aquele que está retratado na entrada do centro. Nós ainda não aquilatamos muito bem o que é ter tarefas desta envergadura. Estarmos todos aqui sob essa égide, essa proteção, esse encaminhamento para sermos mais objetivos e claros de uma alma como Francisco Xavier. Então, se Francisco Xavier, falando de Jesus, levou por quase 5 séculos pessoas a construírem e darem algo de si, não é só material, para um continente distante, fruto do amor que ele conquistou. Então Jesus fazia isto, e faz nos corações. Então eu vou ler outra vez. Bom como um favo de mel, adoçou as vidas que defrontou pelos caminhos, que passaram a cultivar a bondade e o amor em sua memória. Terno como a esperança, enriqueceu de alegria todos aqueles que se lhe acercaram. O seu Natal é o poema de alegria que vem dos céus na direção da terra atormentada, tornando-se um hino de perene beleza que se sobrepõe à algazarra da zombaria e à balbúrdia do sofrimento. Esse poema se sobrepõe. Basta que o busquemos. Ninguém que jamais se lhe equipare na forma como veio e na maneira como permaneceu no meio da estúrdia e perturbada multidão. Não. Jesus é o nosso guia e modelo. A música dos seres celestes, na sua noite, assinalou com insuperável sonoridade o planeta. É verdade que depois dele ainda permaneceram idênticas paisagens morais no mundo. Permaneceram. Foram alterando-se. A diferença, porém, consiste no conhecimento que ele propiciou para que todos aqueles que desejem vida tenham-na em abundância. Eu não vos vim trazer a paz. Eu vim vos trazer a espada. É para a mudança. O conceito de paz é diferente. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. A diferença, porém, repare, o quadro pode se manter, mas a diferença, porém, consiste no
conhecimento que Ele propiciou, para que todos aqueles que desejem vida tenham-na em abundância. É um pedido de ação, de mudança de comportamento nosso, para que sejamos responsáveis pela nossa própria mudança e pelo meio onde estamos, porque Jesus a mensagem de Jesus, seu exemplo, são instrumentos, não são a solução, são os instrumentos. Jesus alargou as fronteiras da vida para além da morte. Isso fez com que todos nós conhecemos a doutrina espírita, não é? Alargou as fronteiras da vida para além da morte e fez-se ponte para vencer o aparente abismo existente, facultando a conquista da plenitude. O Natal de Jesus é, desse modo, o momento culminante dos esponsais do ser humano com a consciência cósmica. Conseguimos essa ligação. A partir dessa ocasião sublime, a criatura humana passou a dispor dos equipamentos e recursos específicos para a aquisição da felicidade, em qualquer situação em que se encontre. Não é em alguma. Para todas as situações da vida, a terapia de Jesus está presente. Eu posso não encontrar no primeiro momento, porque ainda estou no meio do furacão. Aliás, no meio não, que o olho do furacão é até tranquilo, né? Ainda estou no meio da refrega, da confusão. Mas acalmemos-nos, serenemos o nosso pensamento. Jesus é o nosso maior terapeuta. E Ele atua sobre a nossa alma, sobre o nosso eu, que é a verdadeira cura que buscamos. Que é para o nosso eu. O corpo, gente, cá entre nós, vai-se. Está bem? E que é pior ainda, Ele vai ficar conosco até o último dia da nossa vida. Já viram? Então temos que cuidar bem dele. Né? Mas Ele vai. Então investir na alma. Já não lhe devem importar em demasia as coisas, a aparência, os apetrechos que ficam ao lado da disjunção cadavérica. Matéria. É para ser usada com responsabilidade, mas já não há apego. Mas o que é que fica? Os tesouros inapreciados, que são os sentimentos edificantes, os pensamentos ditosos, as ações amorosas. Essas é que vão ficar. Tá bem? Essas vão ficar. E é isso que Jesus veio nos trazer. Então, neste Natal, canta uma elegia de amor a Jesus, celebrando-lhe o aniversário com a tua transformação moral para melhor, mantendo a tua aliança com Ele e levando-o em forma de bondade e de misericórdia a todos aqueles que cambaleiam nas sombras da dor, da revolta e do esquecimento social. Por quê? Porque nós temos instrumentos, mas nós não colocamos a vela embaixo do alqueire. Nós temos instrumentos. Fomos buscá-los. Agora que os saibamos doar, através, principalmente, do exemplo. De uma forma equilibrada. Viver a vida de forma sã, com valores éticos, que nos possam deixar à vontade em qualquer lugar e a qualquer hora. É isto que é a melhor prenda para Jesus. É a nossa transformação moral. Porque imaginem, Jesus veio para quê? Para nos mostrar um caminho para que nós nos modificássemos. Então a nossa prenda, perdoe, não são 10 velas, não são 30 rezas. Podem fazê-las, atenção. Lá na porta não está fechada. E acima de tudo, 100% a nossa transformação moral. É simples, muito simples. Ter a possibilidade de colocar sementes na história destas crianças e destes jovens é uma oportunidade única para pais, para quem se dedica a estas atividades. Isso só é possível porque as pessoas adentram por aquelas portas. E o que nós mais desejamos é que nós sejamos gratos a cada um que entra por aquela porta, com maiores ou menores dificuldades, maiores ou menores dores, porque só isso é que traz sentido
a servir em nome do Cristo. Que nos amemos uns aos outros. E cada um de nós, direto ou indiretamente, participa dessa tarefa. Descobrindo-se a si próprio, suas dificuldades, suas necessidades de melhoria, mas também colabora com esta atividade. Alguns destes pequenitos que vocês viram ali estão muito maiores do que nós. Olhamos assim já para eles. E revelam no seu dia a dia, como espíritos, como todos nós, revelam que muitas das luzes que receberam, não nossas, do Cristo, todos nós que estamos aqui a fazer, no fundo, é passar aquilo que nos ensina. Como Allan Kardec diz, a cadeia ao professor, mas há quem descubra. Então os benfeitores é que fazem esse trabalho, e cada um faz por si, mas nós somos testemunhas, e isto é maravilhoso, não tem preço. Unindo os nossos pensamentos, entrelaçando as nossas emoções, colocamos Jesus em nossa tela mental. Seja o menino Jesus na manjedoura, seja o jovem que caminhou e não deu informação aos pais, e quando foi visto estava a explicar aos doutores da lei as Escrituras. Mais tarde, entre o povo, podemos mentalizar como desejarmos. Agradecemos-te, Mestre, todo o coração. Muito do que gostaríamos de te dizer foi dito através das imagens, das canções inspiradas, das nossas emoções. E nesse somatório, Senhor, como te dizíamos, iríamos pedir pouco, mas de forma muito importante, pois que é em favor de nossos irmãos que mais necessitam. De nossa parte, estamos plenos de gratidão, então a paz está conosco. Sentimos-nos tranquilos e serenos. E vamos orar em silêncio durante alguns instantes, para que possamos agradecer, até pedir, louvar, mas cada um de nós o fará de forma tranquila e serena, orando em silêncio. Nesta oportunidade, desfilaram em nossa mente os seres amados que já partiram, aqueles que nos acompanham e porventura estejam em dificuldade, aqueles que nos acompanham e receberam a nossa gratidão de todo o coração. E nós te pedimos pelos irmãos anônimos, por aqueles que porventura não conheçamos, para os necessitados de despertamento, que eles sintam Jesus nas energias aqui distribuídas, aqui sentidas, que eles sintam que tu tens o coração sempre pleno de acolhimento, teus braços estão abertos e podemos ouvir neste período o mesmo compromisso que assumiste ao teu nascimento. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Vereis que o meu jugo é suave, que o meu fardo é leve. Vereis que sou manso e humilde de coração.
todo o teu trabalho, Jesus, se encontra nesse acolhimento que ora buscamos. Encerramos o encontro da manhã com memórias revividas, quer aqui, quer nas experiências de outrora, com outros irmãos, outros rostos. Mas vivemos, Jesus, momentos agradáveis em Tua companhia. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares, que agora desejamos também mais iluminados, ou a qualquer compromisso, onde levaremos a Tua mensagem nos nossos gestos, no nosso melhor comportamento, na nossa transformação moral. Muito obrigado, Jesus. Que se faça Natal todos os dias também em nós. E que assim seja, Mestre querido. Muito bom dia. A nossa intervenção será breve para deixarmos notas de agradecimento pela presença de todos, pelo elevado contributo que ao longo do ano foram sendo prestados pela singela contribuição para o ambiente espiritual da instituição, que é de veras importante para a consecução dos trabalhos espirituais no plano físico e no plano espiritual. E eis-nos de novo neste período é Natal. E apesar das circunstâncias, o espírito deve ser de gratidão a Deus e a Jesus, porque Deus sabe aquilo que é melhor para nós. De gratidão porque hoje vivemos tempos que são incomensuravelmente diferentes para melhor do que aqueles que à época em que Jesus chegou à Terra encontrou um clima de tirania, de cobardia, de medo, de miséria, de insegurança, em que o poder dos mais fortes se impunha à força da espada sobre os mais fracos, que não tinham qualquer poder de reivindicação e aprendiam a viver humilhando-se permanentemente. Hoje, o ambiente é completamente diferente e, sem dúvida alguma, essa época, esse momento em que Jesus aqui chegou, abriu uma nova era para a evolução do espírito, encarnados e desencarnados. O Natal é, pois, um momento, como aqui também foi explanado, de reflexão, de oportunidade para reavaliação do que pretendemos para nós mesmos, sobre aquilo que somos e os objetivos que traçamos e as prioridades que estabelecemos. A doutrina espírita traz esse pendor, esse condão de ferramenta de trabalho para a nossa libertação das arestas que marcam ainda o nosso caráter. E cada um marchará, ou melhor, cada um colherá de acordo com os seus interesses, as suas prioridades, porque Deus aguarda serenamente pelo despertamento de cada um. E esse processo todo é realizado e deve ser realizado, sentirmos-nos livres para o realizar à medida das nossas possibilidades íntimas. Nesta época, portanto, pelas condições que o Natal nos propicia, deve ser um momento singelo de reencontro conosco, ou de nós com Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas, que nesta época recordamos menino. E, portanto, onde quer que estejamos, fazendo jus às nossas relações e às nossas atividades sociais, com alegria,
com esperança, envolvidos pelas doces vibrações de famílias e amigos que conosco partilham não só a mesa física, mas a mesa espiritual, sintamo-nos gratos e felizes pela oportunidade. E mesmo nesses momentos, haja somente um breve momento em que possamos, em pensamento, elevar a nota de agradecimento a Deus e a Jesus pelo momento vivido. Saudamos, em particular, aqueles que retornaram já à pátria espiritual, trabalhadores, frequentadores da nossa instituição, que marcam a nossa vida e, naturalmente, o espírito de saudade instala-se. Contudo, a confiança em Deus e em Jesus, porque sabemos agora que os laços de afeto permanecem indestrutíveis, firmes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos marcham, dirigem-se àqueles que continuamos a amar, e o mesmo acontece com esses que, na espiritualidade, aguardam por nós. Então, o Natal continua a ser um momento de festa espiritual, íntima. Gostamos, ou melhor, queremos destacar ainda e saudar aqueles nossos irmãos que tiveram que deixar, vindos de outros continentes, tiveram que deixar famílias e amigos para aqui entre nós encontrarem novas oportunidades de trabalho, de convívio, refazendo vidas, mas com objetivos superiores para si individualmente e para a própria família. Segue a nossa saudação muito especial e muito particular, já que não é fácil a mudança e conviver com essa mudança. Contudo, fica aqui a nossa saudação especial para que se sintam em família e para que contribuam com os seus melhores sentimentos para o espírito vibratório e energético da instituição, considerando já parte integrante da família que aqui erguemos e estabelecemos. Muita paz, muita saúde são os nossos votos sinceros para que estejamos unidos hoje e sempre a Jesus, com os melhores propósitos de servir no bem por amor ao bem. Sintam-se individualmente abraçados. Esta é a nossa mensagem em nome dos órgãos sociais e trabalhadores da instituição, das Casas Francisco Xavier, para que cada um leve consigo o melhor de todos nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até sempre. Muita alegria, muita felicidade e confiança irrestrita em Deus.